Você já conhece o bolo de rolo? Gente, ele é um doce brasileiro, típico do estado de Pernambuco, mas agora está fazendo o maior sucesso aqui em Santa Catarina, mais precisamente no município de Itajaí. E eu recebo a pessoa responsável em fazer essa delícia, a confeiteira artesanal Andréa Barros. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, Vera. Gente, eu estou aqui com o bolo de rolo, uma fatia do bolo de rolo de goiabada. De goiabada. Esse é o bolo de rolo tradicional. Esse é o tradicional e a gente tem outros sabores também. Doce de leite. Olha como é feito esse bolo. Olha a massa, gente, toda fininha. E a goiabada no todo o pedaço, olha só, em toda realmente o bolo. Que trabalho, guria? Como pode? Uma coisa dessa, como é que você consegue fazer esse bolo? Me conta a história do bolo de rolo, vai lá. Então, o bolo de rolo, ele chegou aqui no Brasil em 1700. Tá, 1700. 300 anos, lá no estado de Pernambuco. E o pessoal trouxe para cá e ele era chamado colchão de noiva. E o recheio dele era com amêndoas, mas era um fruto seco, né, típico da Europa. E aqui no Nordeste não tinha. Então, o que é que tinha muito, né, em abundância naquela época? Era o açúcar, né, que Pernambuco era forte, e a goiaba. Então, as senhoras, né, as senhorinhas, elas começaram a adaptar esse bolo, né, o colchão de noiva, no bolo de rolo. E eles começaram a fazer estilo cilindro. Então ele ficou mais fininho, a massa mais fininha, o recheio mais fininho. E com um pouco mais de açúcar, né, um pouco mais doce. Ele mais cilindro, mais fininho e um pouco mais doce também, com a goiabada. Que é uma fruta típica, né, do Brasil e do Nordeste. Sensacional. Ele é úmido, saboroso. E ele, por fim, se tornou algo realmente tradicional em Recife, em Pernambuco. Mas a nossa amiga Andréa, que veio morar aqui em Santa Catarina, tem o quê? 4 anos? 4 anos que eu moro aqui. Por fim, começou a desenvolver esse trabalho e hoje dá uma olhadinha a quantidade de produtos que ela desenvolve. Hoje tem bolo de rolo no casamento. Hoje tem bolo de rolo no casamento, tem lembrança de bolo de rolo para casamento, tem lembrança para batizado, tem de aniversário. Tem os outros sabores de bolo de rolo, que é avelã com leite em pó, doce de leite, limão siciliano, café. Uma diversidade. Tem bolo de rolo no café da tarde, bolo de rolo na confeitaria. No café da manhã. Tem bolo de rolo nos grandes eventos e também no dia a dia. Bolo de rolo, a tradição é o dia a dia em casa. É o dia a dia em casa. Na minha família, né, é tradicional. Na minha família, a gente tem o hábito de comer o bolo de rolo. Aniversário, tem bolo de rolo. Natal, bolo de rolo. Dia comum, bolo de rolo. Então, assim, e essa receita que eu aprendi com a minha avó. Né? A minha avó, ela não andava tudo, então, assim, ela estava numa bancada de mesa e eu trazia os ingredientes para ela. Eu ficava ansiosa querendo lamber o resto da panela. Então, assim, e é um segredo que a gente tem de família, que foi passado de geração. A minha avó aprendeu com a avó dela e por aí foi. Então, é um segredo geracional. Mas aí, o que você começou a fazer agora é mudar um pouquinho a questão dos sabores. Completamente, porque é a minha filha, né? Eu tenho uma. Gente, tem tudo a ver com a filha dela, esse empreendedorismo aí nessa área de gastronomia. Eu tenho uma adolescente, né, em casa, 13 anos, que ela queria muito, né? Ai, mãe, faz um bolo diferente, de leite em pó com avelã. Será que isso dá certo? Aí eu fui e fiz. Nossa, é um sucesso, é um dos bolos mais pedidos que a gente tem, assim, de saída, é o bolo de avelã com leite em pó, né? Por conta dela. Eu sei que o de limão siciliano também é muito procurado, mas esse de goiabada tradicional, gente, eu amo goiabada, né? Sonho, tudo pra mim tem que ser de goiabada. Maravilhoso. E assim, a gente tem encomenda, né? Todos os dias a gente trabalha de segunda a sexta-feira, né? Tem o nosso Instagram que as pessoas podem acessar. Não, e você vê que interessante. E até a gente fica como um depoimento, tá? Aqui no programa da Vera. Porque esses dias nós falamos aqui sobre a questão das mulheres no mercado de trabalho. E eu não gosto da bandeira que levanta que a mulher, para poder se dar bem no mercado de trabalho, tem que evitar filhos. Eu não suporto nem esse pensamento, muito menos alguém falar isso do meu lado, eu fico tensa. Eu também. Eu quero mostrar para você que, olha só, Andréa. Andréa, você já trabalhava... Quando eu... Isso antes, tá? Mas só pra gente saber, você... Eu era uma executiva, né? Eu sou assistente social, design de moda, e antes da minha filha nascer, eu era executiva. Aí o que ela decidiu? Quando nasceu, eu
quero ficar com a minha filha. Eu quero cuidar da educação da minha filha. Isso. Queria Não foi? ser mãe, dona de casa e educar minha filha. Claro, fazer o quê? Não é bem simples. Ai, o bolo de rolo da avó. Não, não foi bem assim. É um Não, processo não essa foi. descoberta, né? Foi. E hoje, você está na sua casa, você está empreendendo, fazendo algo que em Santa Catarina está fazendo o maior sucesso, ganhando muito bem, obrigada, fazendo bolo de Amém. casamento, fazendo lembrança de casamento, bolo para o dia a dia, vendendo para confeitaria. Você está super feliz. Eu tô. Então, gente, vamos parar com essa história de que o homem se dá melhor, porque não, porque o homem cuida muito de filho, o homem está sempre junto Concordo. também, o marido está sempre junto também. Não. Você sabe o que faz o homem estar melhor? Ele estuda mais, ele investe mais no profissional. A gente investe até ali, no mais é a cirurgia aqui, é o cabelinho ali. Então, dito, tá? Então, o que quando a gente quer investir, seja no que for, no trabalho em casa ou na rua, a gente pode ser uma empresária super satisfeita. Eu penso muito assim, as pessoas perguntam para mim, né, o que é que tem no teu bolo de especial? Né? Porque assim, bolo de rolo, se você for para Pernambuco, você vai encontrar em todo local, mas o meu bolo que tem de especial é o amor. Eu empenho muito amor na massa. E assim, muitas vezes eu estou fazendo lá na cozinha e eu estou conversando com a massa e tudo, porque assim, eu amo estar em casa e amo fazer o bolo de rolo. fazer o bolo de rolo. A massa, ela é única, ela é básica, ela é tradicional, é isso? A massa A base dela é única. é única. Tipo assim, vamos falar um pão de ló. Não é, tá, gente? Tô só dizendo. Sim. Mas e o estilo de fazer, o equipamento para fazer é muito complicado, não? Não é complicado, né? Quando a gente fala Mas que ele é exige artesanal, delicadeza. ele é artesanal, ele exige atenção Tempo e todo. cuidado. O tempo todo. O tempo Porque todo. você faz camada por Por camada. Esse do bolo de noiva mesmo, a gente observa ainda melhor essas camadas. Ali ele tem em torno de 30 a 40 bandejas fininhas. Eu devia ter trazido uma bandeja para você ver. Elas são bem fininhas, elas não têm nem 2 milímetros, são super finas. É esse bolinho que parece bolo mesmo tradicional ali, do lado, na florzinha lá. Sérgio, pro Sérgio pegar bem, só para você ter uma ideia, aquelas camadinhas todas do bolo deitadinho ali, normal, tudo ali é essa... Não, esse aí é um bolo de rolo. Em cima desse, atrás. Vai lá, Atrás, vamos achar. que eu posso mostrar Homem pra falando de ele? bolo, né? A gente falando de bolo e o homem tendo que descobrir onde é que tá o bolo. Posso mostrar para ele? Achou, tá lá. Esse. Olha, essas camadas, né? Esse aí é o bolo do quê? Esse é um bolo de noiva e o recheio dele é de goiabada. E os recheios do bolo de noiva pode ser qualquer um também. Se você quiser de avelã, se você quiser doce de leite, se você quiser de limão. E fica maravilhoso. A estrutura dele para um bolo de noiva é muito bom. Porque ele é um bolo firme. E ele não derrete? Ele não derrete, ele é um bolo firme e você pode conservar ele, né? Tem um segredo no bolo de noiva, no bolo de rolo, o de goiabada, né? Ele dura até 1 ano no freezer. Você pode Maravilha. comprar um bolo desse? Que delícia! Gente, você tem que seguir a Andréa, conferir aí Sim. as novidades. Andréa Barros, ela que atua nessa área delícia de confeitaria artesanal. Rede social, tá como? Eu tenho bolo de rolo, Andréa Barros. E, Vera, eu queria até fazer um adendo que hoje, no dia 14, a gente está lançando, né, um e-book, eu dando a receita, 2 receitas de um bolo tradicional e também de um recheio especial, porque eu acredito que o que eu tenho tem que ser compartilhado. Olha aí, a gente Existem ganhou. muitas mulheres que precisam disso, sabe? Então tá aí, gente. A gente ganha com isso, né? O estado de Santa Catarina e as delícias do bolo de rolo. Andréa, muito obrigada. Obrigada Prazer a você recebê-la. também. Amei. E bonito demais de ver teu trabalho, viu? Incrível, ó. Obrigada. Parabéns. Tirar o Obrigada. chapéu.